Símbolos da morte em uma câmara nas profundezas do Capitólio. George Washington transformado em um deus. Os marcos de Washington, D.C. e as sedes dos poderes dos Estados Unidos alinhados com as estrelas. Uma pesquisa secreta do governo sobre os poderes da mente. O escritor Dan Brown criou um mistério a partir dessas e outras sugestões em seu instigante livro de ficção ambientado em Washington, D.C. Quando separamos os fatos da ficção, surgem os segredos. Desvendando o símbolo perdido. Distribuição PlayArt, versão brasileira, Sérgio Moreno. Washington, D.C. Uma cidade de segredos e intrigas. É o cenário perfeito para O Símbolo Perdido, de Dan Brown. O livro nos leva aos lugares ocultos da cidade, raramente vistos, e penetra em uma sociedade secreta misteriosa. Mark Rivera, PhD e escritor. Eu já li sobre esses tipos de assuntos e os estudei detalhadamente, e não são nada além de fantasia, mas interessam aos adeptos das teorias da conspiração, e Dan Brown certamente tem lido esse tipo de bibliografia. Mas será que Dan Brown está nos dizendo a verdade? Ou Al Washington de seu livro é mais um personagem de ficção? Iremos agora explorar as páginas de O Símbolo Perdido para separar os fatos da ficção. Capitólio dos Estados Unidos, a pedra angular. Na obra, o Capitólio dos Estados Unidos está no centro de um grande mistério. É onde o protagonista, o professor Robert Landon, inicia sua busca e onde nós iniciamos nossa investigação. O professor Landon conta aos seus alunos que o projeto do Capitólio teve suas raízes na maior e mais antiga sociedade secreta, a maçonaria. Fato, um maçom eminente foi o grande pivô do projeto. O primeiro presidente americano, George Washington. Dennis Pogg, diretor de Mount Vernon. Washington merece mais crédito pela localização e pelo projeto da capital. Dr. Ronald Ritchie, historiador do Senado. Ele aprovou os projetos, decidiu que seriam usados, que o prédio deveria ser de pedra e não de tijolo. Um outro fato mencionado no livro é que a localização do Capitólio foi escolhido por um francês, o arquiteto e urbanista Pierre L'Enfant. Isso também é verdade. Acho que o plano original era um dia podermos superar a Inglaterra em todos os aspectos, e que tudo começaria lá. Mas, entretanto, Washington, D.C. era coberta por campos de tabaco, e os diplomatas britânicos ganhavam um adicional por trabalhar aqui, pois as condições eram precárias no início. E quando L'Enfant tentou imaginar como a cidade seria, disse que parecia um pedestal, à espera de um monumento. E, apesar de não ter projetado o Capitólio, escolheu o local para ele, e Washington concordou que o Capitólio deveria ser construído lá. No livro, o professor Landon surpreende seus alunos dizendo que George Washington assentou a pedra angular do Capitólio em uma cerimônia tradicional maçônica. O livro está correto novamente. Na manhã do dia 18 de setembro de 1793, o presidente Washington levou um grupo ao local e, usando um avental de estranha aparência, comandou os eventos do dia. Foram apresentados artigos maçônicos tradicionais como milho e frascos de óleo e vinho. Com isso, a pedra angular do Capitólio foi colocada. O que não está no livro é o fato de que hoje essa pedra está desaparecida. A placa é tudo o que resta. As origens maçônicas do edifício estariam escondidas? Na última década, várias pessoas que trabalhavam no Capitólio levaram detectores de metal ao porão para tentar encontrar a placa metálica que indicaria onde a pedra angular está. Mas elas nunca a encontraram. E isso nos leva a uma suposição, a de que durante a construção, em 1960, quando toda a ala leste do Capitólio foi retirada, eles podem ter destruído a pedra original sem perceber que ela estava lá. Talvez nada tenha sido ocultado, mas e quanto aos outros segredos que Brown menciona em seu livro? Existe um arquiteto no Capitólio que tem acesso irrestrito aos lugares secretos e salas ocultas? Sim.
Existem cerca de 500 salas no Capitólio e poucas pessoas a conhecem. Só quem tem acesso a todas as salas é o arquiteto do Capitólio, responsável por preservar e proteger o prédio. No livro, o arquiteto do Capitólio circula através de uma série de passagens subterrâneas ocultas. Isso é possível? Devido à imagem do Capitólio ser tão forte na mente das pessoas, não puderam fazer nada para mudar exteriormente o prédio. Apenas o subsolo poderia ser mudado. São 4 andares sob o local onde George Washington assentou a pedra angular. Há escritórios do Senado, Congresso e um imenso centro de visitantes. O livro também descreve uma série de túneis que ligam o Capitólio aos prédios ao seu redor. Eles realmente existem? E qual é sua finalidade? Há um túnel que liga o centro de visitantes ao Jefferson Building, o prédio principal da Biblioteca do Congresso, do outro lado da rua. Existem outros túneis mais secretos ainda? Os outros túneis que cortam o subsolo do Capitólio são de vapor, de água e onde passam os serviços públicos. Há também corredores para a circulação. Do prédio do Senado a um dos prédios do Congresso, há um sistema de metrô que liga o Capitólio aos outros prédios. No livro, o professor de simbologia vai ao Capitólio para dar uma palestra. Ao invés disso, faz uma descoberta aterradora: uma mão humana cortada. Landon descreve como essa mão, adornada com várias tatuagens simbólicas, faz lembrar a lendária Mão dos Mistérios, uma espécie de convite ou chave para desvendar os mistérios antigos. Esse ícone existe. Considera-se que sua origem data dos tempos bíblicos do rei Salomão, quando a mão era estendida aos visitantes que entravam no Templo da Sabedoria. Segundo a lenda, a mão tinha o poder de ressuscitar os mortos, se as suas tatuagens fossem decifradas. Mas essa mão possui conexões com a maçonaria ou é apenas um instrumento hábil e doentio usado pelo vilão do livro? A Mão dos Mistérios era bizarra. Alice Von Cannon, escritora e historiadora. Não vi nenhuma relação entre a Mão dos Mistérios e os rituais maçônicos que conheço. Isso foi uma licença poética. No livro, o mais enigmático é o objeto para o qual a mão aponta: o mural dentro da cúpula do Capitólio. O artista italiano Constantino Brumidi pintou o afresco em 1865, que é conhecido como a apoteose de Washington. Ele retrata George Washington como um deus cercado de figuras clássicas, com a deusa da liberdade à sua esquerda e liberdade à sua direita. Entre as duas deusas vemos 13 donzelas com 13 estrelas acima que representam as 13 colônias. Entre as deusas se encontram cientistas daquele tempo como Benjamin Franklin, adquirindo a sabedoria dos deuses. Um presidente americano transformado em Deus. Seria esta a intenção original da pintura? Ou o livro mostra sua própria interpretação? Dan Brown entende a pintura como um símbolo da crença no potencial humano. Ele apenas impõe seu significado no livro para atingir seus objetivos literários e é por isso que chamamos de ficção. Mas a história está cheia de exemplos de líderes que deixam de ser meros mortais aos olhos do povo. David Shugarts, escritor. Temos uma tendência antiga em transformar nossos heróis em deuses. Várias tentativas foram feitas para transformar Alexandre o Grande em um deus, e outras pessoas famosas também. Talvez a pintura apenas retrate a reputação da qual Washington gozava entre os americanos da época. Mas o mesmo não pode ser dito sobre as outras figuras ao seu redor. Ele está acompanhado por 13 virgens. E é claro que há uma história por trás disso, porque o artista, Brumidi, chamou mulheres da noite para pousar como virgens. O professor de Dan Brown deixou esse fato de fora de sua história. Por outro lado, Landon fala de uma outra obra de arte polêmica que chamou a atenção na Rotunda, uma escultura de George Washington de tronco nu, como o deus grego Zeus. É verdadeira. Ela sugere que Washington desempenhava um papel muito importante na sociedade americana. James Reese.